e foi mergulhar em Angra. Normalmente você mergulha à noite só no mesmo lugar que você já mergulhou de dia. É uma regra de segurança. E ela foi fazer um mergulho noturno. Nós terminamos o mergulho, ela estava boiando, com a cabeça fora d'água, e tinha o pessoal na superfície aguardando ela. Era uma escada que você tinha que subir e ela começou a gritar que ia morrer afogada. Entrou em pânico, ela estava flutuando. Colete inflado, flutuando, e começou a gritar, gritar: eu vou morrer, eu estou em pânico, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Nós tiramos ela da água, tiramos a nadadeira, colocamos ela sentada na escada, o pezinho no chão, conversando, o marido dela sentado do lado, eu sentado do outro, conversando com ela, e ela gritando: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Durou mais ou menos 20 minutos. Assim. O que E o depois ela foi e falou: ah, aí parou, respirou, pensou: ah, desculpa aí, viu, gente, se eu dei trabalho, não sei por quê que eu entrei em pânico assim, mas eu vi que você estava aqui e tudo, mas do nada ela achou que ela ia morrer porque ela estava, segundo ela estava num lugar desconhecido, escureceu, estava ventando e ela não reconheceu a gente ali do lado dela e entrou assim como se tivesse surtado mesmo. E é muito emocional, a ansiedade, a vontade de mergulhar. A gente não sabe, o mergulho tem muito disso. A pessoa que não dorme, a pessoa que, não estou falando que é o caso dela, mas principalmente utilização de medicação, de bebida alcoólica, de ansiedade, de estresse. Então tem muito, do frio, do isso muito frio. influencia no mergulho. E não é só no profundo, não. Às vezes no mergulho raso também. Isso quando quem, no caso, está mergulhando, o treinamento de resgate ajuda muito. Olá, sou Valtecir Lopes, consultor técnico da revista Emergência, e o Emergência Entrevista de hoje traz um grande especialista em APH, em mergulho, salvamento aquático, o meu amigo Juliano Figueiredo. Seja bem-vindo, Juliano. Obrigado pelo convite, equipe da revista Emergência, saudações a todos. Prazer estar aqui. Que legal. Olha, deixa eu contar o currículo do Juliano aí. O Juliano é enfermeiro, ele é graduado em pós-graduação em atendimento pré-hospitalar. Ele também é subtenente, é veterano do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais. Também foi da Isso. ESA, você não contou, não está no currículo aqui, mas foi da ESA também, da Escola Itajubá, Itajubá. 4º Batalhão de Engenharia de Combate. De engenharia de combate, olha. E é nosso diretor, porque eu também sou diretor da Sociedade Sim. Brasileira de Salvamento Aquático. E o Juliano é diretor da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, coordena a nossa certificação Ações. internacional dos guarda-vidas, dos piscina, do Piscina Mais Isso. Segura, do Selo Ouro. Que maravilha. Além disso, é um grande instrutor reconhecido da área de mergulho, Juliano. Tive o prazer de mergulhar várias vezes com você, até meu dive master eu fiz com você, foi difícil pra caramba, me ralou pra caramba, não Não, vou só criticá-lo aqui. capacitação técnica. E é diretor da SBV Treinamentos, que é uma empresa de treinamento de emergência. Isso. Nós começamos essa parte de treinamentos aí há 33 anos. Então, desde 1992. Eu tive o prazer de servir lá no batalhão e, na época, os indicados, eles faziam aquele curso de cabo e sargento no mesmo ano, da parte Uhum. temporária. E Temporário. quando você faz a parte já de graduação de liderança, já começa a dar aula, né? Então, Uhum. comecei ministrando o curso já em 91. E em 92 já começamos a trabalhar com essa parte de treinamento, salvamento aquático. E fiz meu primeiro curso de mergulho em 90. E em 91 fiz um estágio com o pessoal da Marinha também de mergulho. Começou já esse interesse com a parte de salvamento, parte de primeiros socorros, resgate em geral. E SBV Treinamento veio depois, né? Muitos anos depois conseguimos abrir uma empresa já especializada aí, aproveitando o nosso nome no cenário nacional e também experiência, né, com vários cursos.
e hoje tocando para frente aí com curso no Brasil todo, graças a Deus. Desde pequenininho, quando você era mineirinho, lá em Minas já gostava de água. Desde pequeno você gosta de Já, água. já comecei a nadar cedo. Lá em casa tinha um rio no fundo do sítio, né? Digamos assim. Aprendemos a nadar rio, cachoeira e tudo quanto é lugar. E depois demos continuidade quando já na parte de colégio técnico, né? E eu comecei a competir com 15 anos. E dos 15 aos 18 lá em Machado, no colégio técnico. E quando eu entrei no exército, já tive esse interesse por questão de competição, tudo, mas infelizmente a parte do interesse em salvamento aquático e específico de afogamento veio por uma fatalidade, né? Um colega nosso do time de natação, ele morreu afogado numa operação do exército, e numa represa que tinha lá em Venceslau Braz. E a partir daí nós começamos a estudar essa questão de afogamento, como é que trabalha com isso, como é que faz um atendimento e tudo mais, porque nós vimos algumas coisas lá e a partir daí começamos os estudos. Aí, como em 92 eu já fiquei responsável por alguns cursos nessa área, aí eu já comecei a estudar para poder ministrar esse tipo de treinamento, né? Tem um artigo nosso agora aí, do Davi Spilman, meu, seu, da doutora Daniela lá, que a gente vai falar sobre esses prevenção de incidentes em treinamentos Sim. aquáticos, né? Que a gente vai falar, tem que dar uma revisada. Então, Esse aí não saiu, não pode falar muito, porque não, não não saiu pode ainda. falar muito, Mas a gente mas tem que... nós podemos comentar. Em 2008, eu escrevi um artigo para a revista Emergência sobre o mergulhador de resgate. Lá eu já colocava, já citava algumas questões do tipo de treinamento que era feito, específico para militares, né? Em 2009, 2008 foi a edição 7, 2009 foi a edição 13, se eu não me engano, foi um artigo sobre protocolo de resgate, como fazer o atendimento desde a parte de trauma como afogamento também. Isso foi em 2008, 2009, na revista. Depois eu escrevi outros artigos também auxiliando, e algumas para a antiga revista Mergulho e para a revista Scuba, nessa parte de afogamento. E os treinamentos militares, eu participei de pelo menos uns 150, assim, que eu me recordo, que eu tenho a certificação em casa. O CEMALT é um curso já de mergulho militar, já conhecido em todas as corporações, né? Como também a parte de técnica de emergência médica, o resgate 40 horas. E uma coisa que vem sendo feita, assim, para pelo menos normatizar essas questões é o nivelamento de instrutores e o planejamento, o que, que vai ser feito, como que pode ser feito, antecipar qualquer tipo de problema, evitar qualquer tipo de incidente durante o curso, né? Principalmente na água. Na água. E E eu presenciei, né, isso no a exército. gente já presenciou isso em treinamento juntos, né? Com prevenção, né? Sim, treinamento. Treinamento. Pena em Lagoa, né, mano? Em Lagoa, né? Eu não esqueço disso, não. No que digas em Furnas, Era né? o seu curso de Rescue Dive. Não é Rescue Dive. E, Juliano, por exemplo, nós fizemos aquele curso, né? Tem um PSC, o Public Safety Dive, né? Que é o PSD, o Public Safety Dive, isso, mergulhador de segurança pública. Segurança pública ocorre todo ano lá, o nosso grande jornada, saudações à jornada da Naui aí, que organiza esse curso todo ano. Bem, a gente fez um curso desse, entre aspas, né? Um curso de recuperação de corpo e recuperação de objetos. Uma pergunta assim, isso foi curso. Nós sabemos, né? E aí a gente já conversou esse assunto, mas nunca entrou em detalhe. Vamos entrar agora nos seus resgates reais de mergulhos. Teve várias situações aí. Conta, ó, com alguns aí que você participou de resgate real, de recuperação de corpo. Então, como mergulhador, estamos no mergulho. Sim. A capacitação técnica, sim, por Constituição para busca de bens submersos e cadáver cabe aos corpos de bombeiros dos estados. Então, dentro das corporações tem o curso do CEMALT, que é o curso de mergulho autônomo. Alguns locais duram 30 dias, outros 45 dias. Antigamente, alguns cursos demoravam até 3 meses.
Dentro desses cursos, como complemento, vinha esse mergulho de segurança pública, que é o Public Safety Diver, a NAUI, que é uma agência já de 1950 nos Estados Unidos, né? Nasce no militar, né? Sim, aqui no Texas, né? Em Houston lá, começaram os primeiros formações de instrutores, né? No Brasil, a partir de 2013, 2014, começaram os cursos aqui dentro da ANAL, em Jundiaí, para os corpos de bombeiro. Então, participei de alguns também como instrutor. E depois, dentro da parte do Corpo de Bombeiros, você tem a missão específica e o planejamento para as equipes de mergulho. Então, não são todos os militares que eles possuem as condições técnicas, físicas e psicológicas para poder mergulhar. Porque você trabalha mais ou menos assim, você faz 45 exames, passa num curso e depois faz um treinamento anual. Aí você está apto para fazer o mergulho, em média. E durante esse tempo eu fiquei como mergulhador do bombeiro de 94 a 2015. Última busca que eu fiz foi em julho de 2015, foi uma aeronave de asa rotativa, helicóptero, em Fama, Minas Gerais, que teve um falecimento do comandante da polícia lá e sua esposa, submersa a 10 metros no local de visibilidade zero. Então, geralmente, a característica do local de trabalho é visibilidade zero. Então, a busca ou de bens, se for autorizado pelo comando, ou de cadáver, ele geralmente acontece por trabalho com tato e visibilidade zero, linha de vida e acionando o pessoal da superfície quando você localiza o seu objetivo. E nessa situação em si, nós trabalhamos à noite, porque tinha um clamor público ali na cidade pelo falecimento de uma pessoa e de uma família querida ali, como na maioria dos lugares, óbvio. E nesse dia marcou muito porque nós localizamos quase 9 horas da noite. E os trabalhos já estavam suspensos, mas nós ficamos ali, permanecemos na água. No outro dia, nós ficamos na água das 7 da manhã às 16 horas, fazendo os trabalhos também de retirada da aeronave, porque uma das vítimas Conseguiu estava retirar. presa. Sim, Conseguiu retirar o corpo primeiro ou um. O outro foi feito por extração veicular, ele estava preso na ferragem. Então foi a retirada de aeronave. Então essa foi uma marcante que eu participei e teve uma outra também que nós trabalhamos em água com temperatura de 9 graus. Quando nós começamos trabalhos de resgate, era só backpack e sunga, né? Uhum. Então, naquela época de 93, 94, você só mergulhava sem roupa de exposição nenhuma, não tinha proteção nenhuma. Então, eram menos mergulhadores que atuavam nessa área justamente porque não tinha proteção. Eu lembro quando chegaram os primeiros coletes equilibradores, em 94, nos quartéis, e começamos a dar treinamento. Nesse específico, numa cidade próxima de Itajubá, era um menino, 6 ou 7 anos mais ou menos. Ele ficou 7 dias submerso. E a correnteza levou 15 quilômetros para baixo do local onde ele caiu. E nessa época tinha aquele costume do pessoal colocar a vela no pratinho e colocar no rio para boiar. Onde parasse, você tinha que descer para procurar o corpo. Então tinha aquelas senhoras mais antigas, né, que acreditavam e colocava o bombeiro, ficava sempre um, né, onde o pratinho parou, ia lá um bombeiro mergulhar. Era crença, né? era E o crença? pessoal ficava do lado de fora te esperando, né? A gente começava os trabalhos 5 da manhã e parava 7 horas da noite, e água de 9 graus. Então, e depois vieram, nesse do aeronave, a gente já trabalhou com roupa seca e full face, e cilindro duplo. Uhum. Nesse da aeronave. Nesse do menino, eu trabalhei com backpack e sunga. Isso. É. Puxa. Então, foi uma das histórias. Nos treinamentos a gente também já teve perrengue, né? Sim. Já teve muito perrengue, né? O treinamento a gente sempre tenta fazer com que o instrutor tenha a capacidade de fazer a mesma coisa que ele está cobrando do aluno. Nunca ficar fora d'água. Ele, além de fazer os exercícios, ele dá aula dentro d'água. Ele consegue ter todas as habilidades que ele está cobrando. E a gente sempre tenta nivelar isso por capacitação técnica, porque tem alguns itens nesses cursos militares que ele pode ser desligado por deficiência física ou deficiência técnica.
Então, a questão da deficiência física é porque ele realmente não foi preparado, ou ele não se preparou para aquele evento. Eu lembro de um primeiro CEMALT que nós fizemos em Poste Caldas em 2005, que foi o primeiro, que na época o Capitão Ângelo ainda era o comandante lá, nosso amigo. Entraram 24, formaram 2. E aí, no segundo CEMALT, entraram 24, formaram 23, porque o pessoal foi preparado. Então, a deficiência física, ela pegava muito nesses cursos. A técnica, a gente ia treinando. Então, você passa uma habilidade e ele treina várias vezes, pode treinar 50 vezes, porque na hora é ele que vai estar lá, né? O instrutor não está do lado. E a gente escolhe o pessoal que tem experiência também, né? Experiência positiva, né? A gente fala, às vezes, experiência tem dois lados, né? Uma é somatória dos seus erros, outra é o seu sucesso. Depende para onde você vai pender. Então, a gente sempre fica atento ao tipo de equipe, tipo de time que você vai montar, que é o que aconteceu em vários eventos aí que o Bombeiro de Minas participou, né? O time foi montado a dedos, que participam de eventos internacionais, como essas catástrofes, como aconteceu em Brumadinho, Mariana, né? E outros terremotos que o pessoal viajou para participar, apoiando. Justamente, o time tem que ser escolhido a dedo ali. Como o nosso lá do Rescue Diver lá em Furnas, né? Que o Valteci foi um dos instrutores com a gente lá, né? Lembra? Foi, É. lembro, foi instrutor. Você ficava olhando o guia, tudo que ele fazia, falava, você tem que olhar o aluno, né? Tem que ficar cuidado É, com. Tivemos perrengue. tem Tivemos um pessoas que. perrengue. É gostoso porque você pegar pessoas que têm dificuldade e você chegar a 16, Sim, 20 metros com eles não tem preço. Claro, com toda a segurança, com todo o sim. treinamento, mas preparar ele para que ele possa descer. E a gente mergulha em furnas, a visibilidade lá é pouca, né? A gente não enxerga muito, né? Qualquer tipo de atividade na água você pode afogar, qualquer momento. Qualquer descuido ali, e não dá para saber o que pode acontecer. Não adianta a pessoa falar, eu sou atleta de natação, eu sou isso, qualquer descuido, qualquer mal súbito, qualquer coisa dentro d'água e ele pode morrer afogado. Então, o cuidado que a gente tem, a atenção que a gente tem com todos os nossos alunos ali, e os companheiros também vão passear ou mergulhar com a gente. Furnas é um lugar que tem 125 metros de profundidade no clube náutico, onde a gente faz treinamento. E tem essa questão tanto dos treinamentos de salvamento aquático como de mergulho, né? E a parte de APH que nós fazemos lá também. E essa questão do cuidado do mergulho, tipo de equipamento, o planejamento que a gente faz na superfície e tudo mais, para nós é importante. E esses protocolos eles vão mudando, né? Vão atualizando. Você vê Atualizando. o doutor Davi Spilman, ele escreve muito para fora, então você tem toda a parte da comunidade internacional que vão aceitando. Nós temos procedimento que a gente usa desde 2010 aqui, que agora, que em novembro aí, que vai ser publicado, Em né, Laticínio? 2007, o Davi Você publica na vê? revista Chester Sim, sozinho a estratificação de 1833, 1800 e poucos casos, sim, divide nos 6 graus e hoje, pois é. agora, praticamente, que vira diretriz, né? A gente está É, falando aí de 25, de 27 quantos anos anos? depois Então, para mas evidência, né? hoje nós temos mais de 8.000 voluntários que falam a mesma língua e nós temos um site que praticamente é o único do mundo que tem a quantidade de informação de prevenção aquática que tem, né? O nome do É, site, fala o site para a gente colocar sim, aqui da embaixo. Sobrasa.org Sobrasa.org. e o material de curso gratuito que tem lá é muito vasto, Maior sim, né? biblioteca gratuita, Então, o né? que você consegue ali de material, estamos atualizando agora o novo manual, né, de Estamos com guarda-vidas manual. agora. E essa questão, por exemplo, quando você começou antes na Sobrasa do que eu, mas eu lembro, uns 15 anos atrás, que morriam 25, 26 por dia, hoje são 16. Então, prevenção evita aí 90% aí das mortes por afogamento. Mas mesmo assim, a gente ainda tem essa questão, não tem uma lei federal que regula a atividade do guarda-vida, a prevenção, o planejamento estratégico nos parques, clubes e em outros lugares. Ontem eu estava numa reunião conversando sobre a questão de uniforme, por exemplo. Alguns estados têm, outros não têm, outros criam do jeito que achar que
tem que ser, o que fica mais viável, né? Então, essas questões aí, às vezes a parte de legislação, ela auxilia muito nessas questões, né? De você padronizar e poder construir um planejamento em cima disso, né? A Sobrasa virou vitrine no planeta, né? Porque Sim, definição de afogamento é nossa. é. Grau de afogamento Grau, é sim, nosso. A corrente da sobrevida que já foi traduzido em várias línguas, né? é nossa. Consta em vários manuais aí. Suporte básico de vida dentro da água é nosso. Esses procedimentos aí que tem consenso científico, você tem baseado nas ocorrências reais e nos estudos que deram certo sobre esse tipo de atendimento. Então, o sucesso do atendimento, ele vira estudo, pesquisa e depois culmina nos protocolos de atendimento, né? E como aqui a gente atende, eu já tive a oportunidade de participar tanto em curso fora do Brasil e já fazer curso aqui no Brasil com outros instrutores que vieram para cá, dos Estados Unidos e outros países. E tem uma diferença da nossa dinâmica de trabalho com os alunos, o tipo de material que a gente usa, as habilidades na água, principalmente, e essa questão de focar muito na prática que a gente tem aqui, então tem uma diferença muito grande. Então, já participei assim, de curso ou treinamento que até então a gente pensava que era um curso prático e nós ficamos ali 8, 10, 12 horas escutando teoria só, sem nada de prática, né? Então, isso aí para nós é complicado, que a gente é muito dinâmico assim, né? Vamos para a água, Vamos pra vamos água. agora, vamos fazer isso, vamos para o RCP, oxigênio, desfibrilador, vamos. Então a gente é muito prático nas coisas, em todas as atividades, né? Seja mergulho, seja salvamento, seja a parte de APH. Você vê, desde 2005 que eu escrevo tanto para revistas, seja de mergulho ou as outras aqui no Brasil, a questão de protocolo, de APH, de esporte básico, uso de oxigênio. O primeiro desfibrilador externo automático chegou em Minas foi em Itajubá. Em 99, nós ministramos um suporte básico para a empresa Alcoa, uma empresa americana. Na época, ainda não tinha acontecido aquele incidente com o jogador Serginho, lá do São Caetano. O desfibrilador custava R$ 26.000, eu lembro até hoje. Eles pagaram 24 mil à vista num desfibrilador para doar para o Corpo de Bombeiro. Em 2000, nós fizemos um treinamento em massa para todo o quartel lá do bombeiro. E a certificação era americana. Então a gente já tinha essa capacitação pela ADAN na época, né? Para Aham. uso do DEA, e capacitamos todo mundo lá. Isso em 2000, né? Então, 2000. Tivemos uma reunião ontem, passo o spoiler da reunião, né? Que ou reunião, por incrível que pareça, o Davi Spielman ia falar pra gente do desfibrilador. A gente sabe que o afogamento primário são quatro, né? São quatro situações para parada cardíaca, a fibrilação, a taquicardia ventricular, mas no afogamento a gente tem a sistolia, né? E a gente, independente disso, a gente sempre pede que se use o desfibrilador. sim. Isso aí sempre utiliza. Use Ontem, logo que imediato. isso, e ontem o Isso. Davi abordou de novo, que está atualizando esse artigo, né? O que que ele falou? Então, Não sei se falou ontem, tanto nós temos assunto. 12 referências Ontem aqui no não, perdão, Brasil. naquele dia. Nós temos 12 referências aqui no Brasil, que morre um a cada 76 segundos, 1.100 por dia, em emergência cardiovascular, principalmente o infarto. Então, nos Estados Unidos é um a cada 30 segundos. Tem estado dentro dos Estados Unidos, ou condado dentro dos Estados Unidos, que morre um a cada 18 segundos. Aqui é um a cada 76 segundos. Ou seja, o guarda-vida, ele trabalha com os três mnemônicos, né? O ABC da vida, o CAB e o XABCDE, com todos. Ele usa muito mais o CAB porque ele tem muito mais incidente fora da água do que dentro da água. A questão do infarto, nós tivemos, inclusive, na piscina de ondas lá em Garopaba, uma pessoa que infartou surfando. O guarda-vida de imediato já tirou da água, instalou, conectou os eletrodos e deu o choque. Então, Show. a questão é que quem está atuando no atendimento, ele não sabe se está em assistolia,
está em AESP, está em fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso. Ele não sabe. Enquanto ele não conectar o eletrodo, se vai indicar o choque ou não, nós não sabemos. Então, ele está pronto para fazer as compressões, usar o desfibrilador. Então, tem que ter o desfibrilador em todo o local público. E o guarda-vida tem que ter condição de usar não só ele, como todo mundo ali que atua, que está naquele local como funcionário, colaborador, tudo, ter os cursos aí adequados de suporte básico e usar o desfibrilador logo que imediato, né? Porque ele salva vidas, isso aí já foi comprovado, né? Salva a vida. Bem, nos nossos treinamentos, no nosso mergulho, a gente sempre prezou para segurança. Sim. Tanto é que você é o cara que eu conheço que leva mais equipamento, leva tudo, né? A gente leva quase um TI para um treinamento. E a gente sempre, de todas as emergências, a gente leva para emergência cardíaca, a gente leva um desfibrilador nos treinamentos nossos, levamos para mergulho, levamos toda a parte de oxigênio, né? Sim. E graças a Deus nunca tivemos, né? Tivemos uma intercorrência com uma alergia, você lembra? Ah, do Marcelino. Foi. Uma alergia. Saudações, Major. Até Não, Major, né? foi Tenente Coronel. Tenente Coronel. Ô, Marcelino. Então, Meu parceiro, meu canga. eu Adoro treinar com tava debaixo d'água, né? Mergulhando ainda. Lá em Furnas, nós tivemos 3 incidentes já, 2 foi infarto, mas foi lá na portaria. E a equipe estava debaixo d'água, mas tinha um instrutor fora que levou o desfibrilador para lá, auxiliou, atendeu e levou para o hospital, como você levou o Marcelino aquele dia, né? mas foi uma questão da alergia, né? E chegamos lá e atendemos uma parada ainda. Atendeu uma Eu e o parada, Marcelino atendendo, ele atendendo também. Sim. Então, a questão do mergulho é a atividade que quem está participando ele já sabe dos riscos, né? E pode ter um mal descompressivo, que inclui embolia, doença descompressiva. Você não vai diagnosticar o que é, você vai só chamar de mergulhador acidentado e tratar. E o oxigênio é importante como o desfibrilador também. A gente até brinca, né? Se o mergulhador sai da água coçando, você dá oxigênio e vira para a esquerda. Se ele sai da água tossindo, você dá oxigênio e vira para a direita. Porque um é afogamento, o outro é mal descompressivo. Então depende do que você vai fazer. Agora, se ele não sai da água, então você tem que tirar e começa o atendimento lá fora. Mas a gente leva tudo. Eu lembro uma vez que eu fui convidado para participar de um treinamento militar lá e eram 16 pessoas. Eles estavam prontos para entrar na água. Não tinha um planejamento da profundidade que eles iriam. Falou, nós vamos descendo. Vamos descendo. E aí a gente vê aqui no momento que for oportuno, a gente sobe. Aí eu fui e falei, ó, eu desço com um só então. Porque um eu dou conta de olhar, o resto não. Não, pode ficar tranquilo que aqui todos são instrutores. Eu falei, tá bom. Eu olhei para um lado e falei, mas vocês trouxeram ambulância? Falei, não. E oxigênio? Também não. E desfibrilador tem? Não. As malas de resgate, de APH? Não, também não tem, não. Mas vocês vieram de quê? Não, nós viemos num micro-ônibus aqui, trouxemos o pessoal, cada um tá com a sua barraca e boa, vamos mergulhar. Para 2 dias de mergulho, pô, eu entrei no meu carro e fui embora. Porque só eu levei 3 cilindros de oxigênio, um DEA e 2 malas de resgate. Falei, eu trouxe o material ali para um atendimento, mas desde que está todo mundo treinado, eu falei, não, o pessoal aqui não trouxe nada, só o cilindro. Então a gente fala, sempre que você vai para uma busca de bem submerso ou busca de cadáver, né, você sempre volta com o cilindro cheio. Porque o mergulhador de segurança ele nunca usa o cilindro, que é sempre o último. Nós tivemos uma morte de um mergulhador. Entre 2010 a 2015, nós tivemos 6 mortes de mergulhadores por ano. Então, mais ou menos 30 mergulhadores militares morreram nessa faixa de ano, entre 2010 a 2015. Uma das mortes, o mergulhador ficou preso e não tinha mergulhador de segurança com o cilindro cheio na superfície. Quartel mais perto, 30 quilômetros. Aí acionou a equipe para levar cilindro e o mergulhador lá embaixo acabou o ar e morreu afogado. Então você nunca usa de segurança. E você nunca entra na água sem ter oxigênio lá fora para você ser atendido com oxigênio, principalmente por causa do mal descompressivo, e também toda a equipe de segurança pronta para te atender. Então, pelo menos nos CEMALTs que nós conduzimos junto com os comandantes, né, em apoio e consultoria, sempre tinha uma ambulância do lado de fora fazendo atendimento. Eu lembro também que, às vezes,
A polícia ia conduzir um TAF e falava assim: tem que ter uma ambulância do bombeiro com todo equipamento, equipe treinada. Mas o bombeiro também precisa, né? Então, sempre que você for fazer um treinamento, você tem que ter toda uma equipe de atendimento. Nós fizemos o último, eu não lembro, faz 3, 4 anos atrás, a gente fez com os bombeiros lá, né? Que você me chamou, me convidou, agradecer. Sim. Nós fomos lá para ajudar na monitoria. Inclusive, tínhamos até o Carlos na época, não sei se eu Sim, o Carla estava, a estava, Luciana foi. Nós Luciano. treinamos 150 bombeiros, passaram aí uma semana lá Esse por levamos, treinamento. o bombeiro trouxe os Eles levam. equipamentos e a gente, É, você trouxe os sim. nossos também. Mas o pessoal do sul de Minas ali, eles param a ambulância ali na água, né? Praticamente já deixa tudo Sim, equipado. tudo. Qualquer problema, eu digo, às vezes, outras equipes vão lá participar de treinamento, mas não tem o mesmo padrão, O mesmo padrão, infelizmente. O planejamento infelizmente. tem que ter, né? Mas a gente passa por chato, mas não tem problema, não. A gente leva essa fama mesmo. Não tem O importante problema. é estar tudo pronto em Tá. QAP para atender, se precisar, né, Walter? Demorou, né? Sempre. Ô, Juliano, o pessoal que está assistindo a gente aqui, nós temos os emergencistas no Brasil. É. Então, tivemos de pré-hospitalar, tudo. Tem gente que gosta de água, tem gente que nunca mergulhou, né? E aí, de repente, alguém fala, mas qual é o equipamento que eu tenho aqui? Quero fazer um curso de mergulho. Qual é o primeiro equipamento que eu compro? Vou comprar uma nadadeira, compra óculos, compra colete. Que é o primeiro equipamento que eu tenho que ter? Ó, para adaptação na água, nadadeira, máscara, Mas lembra snorkel que você é o falou, qual é o primeiro principal. equipamento que tem Aí que ter? depois, que o resto você pode alugar. O computador de mergulho você não aluga. Ah, é, o computador é É, o igual o primeiro seu aqui. aí, ó. É, É, esse você não aluga. esse eu não empresto. E é importante, né? Você Só saber onde você está, profundidade, tempo, tudo, né? Senão, quem tá te levando, leva você para onde você quiser. Você lembra do Calas, né? Teve um lembro. caso, o Calas levou um amigo nosso, ele falou, vamos descer, vamos descer. O que que eu preciso levar? Não, você só precisa respirar. O resto eu faço. Aí chegou lá nos 40 metros, aí acabou o ar do dupla, pediu pro Carlos, o Carlos, não, peraí que eu vou abrir o cilindro para ver se tem ar no cilindro reserva que eu tô levando para você. É um amigo nosso lá, o Douglas. Hoje ele é tenente-coronel em Brasília. Abraço para Um ele. abraço, Lembra do grande. Douglas, né? Lembro do Douglas, grande Tá em Douglas. Brasília Tá em agora trabalhando. Brasília. Um abração para ele. E ele fez alguns mergulhos com a gente lá em Furnas, né? Com a Uhum. Denise, com o Carlos, com o Ele era pessoal meio, lá. chamava ele, não ia, né? Não, não vou não, Não, não vou não. Meio muito preguiçoso, não chegado, era não. muito É, não chegado, não. mergulhou mais, não. Não? Só não. Marcelino continua, né? Marcelo Instrutor hoje. continua, grande E instrutor. dá aula de PSD lá com a gente também, em Jundiaí, né? Tá, excepcional, né? Você teve agora no Biguá, né? Esses dias, né? Tive no Biguá lá, fui mergulhar com o pessoal. Passeou nos carros lá. Fui, passei com o pessoal de A Sorocaba. Alexandre adora o Biguá. É, o Biguá é sensacional. Ali é muito gostoso ali para relaxar. É, nos mergulhos, a gente sabe que tem várias misturas de gases, né? A gente, quando já descemos a 45, né? Fomos a 45 já, né? Não, 40. Eu e o você. mergulho básico, ele O mergulho treina. técnico, nós fomos a O 40, mergulho 45. básico, ele treina o mergulhador para mergulhar com o instrutor ou dive master até 20, entre 18 e 20. E o mergulho avançado já tem um estudo maior de planejamento, tabela, de paradas de segurança, tudo, para mergulhar até 40. Né? Tem alguns estudos que indicam no Intrototec, por exemplo, ele pode fazer mergulhos até 18, mas o mergulho técnico, em geral, sem mistura com ar, até 30, e alguns estudos continuam mantendo o mergulho recreacional até 40, no limite. Tanto que tem algumas piscinas aí pelo mundo, né? Aquela de Você foi Pádua, numa. na Itália, Você de foi nessa da 40. Itália, né? Da Itália eu fui, Você foi. é 40, o computador marca 42 no chão, mas eles colocam 40 porque o avançado vai até 40, então pode pôr 42. A de 60 em Dubai, você desce com trimix recreacional. Então, é a mesma coisa em Essa Fernando de você não foi Noronha. ainda. Não, mas nós vamos. Nós Lá em vamos. Fernando de Noronha, você também desce na corveta a 60 com trimix. Então, você faz uma adaptação com um tipo de cilindro. Você troca o S80 pelo S100, faz uma adaptação de frutabilidade, desce com o stage. Eu utilizo o trimix, que é a mesma coisa que eles fazem na piscina lá. Então, o ar ele é absorvido e retido, porque o nitrogênio é um gás inerte, não participa tanto dali da troca gasosa, ele é retido nos tecidos lentos, principalmente, cartilagem, gordura, osso e outros, e ele demora mais para sair do nosso organismo. E ali você tem toda aquela parte de
teoria, né, da pele da bolha, a bolha que é formada na corrente sanguínea e ela vai deixando lesão, dependendo do tamanho que você está subindo, o volume a pressão está diminuindo, o volume está aumentando, né? Então você tem que ter um tempo de descompressão. E aí o Trimix acelera isso, você coloca hélio na mistura e acelera isso. Então até 40 metros você desce. Passou disso, já tem outras misturas ali que você pode trabalhar. Outra coisa que o pessoal pergunta é a tal da narcose. Narcosou. E aí a pessoa que narcosa, às vezes ela pode não perceber, né? Você desce com o seu dupla Sim. e seu dupla pode narcosar e você não perceber. É uma pergunta. Eu narcosei? Não. Ó, que eu Não. saiba, não. Até Não, hoje, mas não. não. A gente sempre percebe, né? Quem está Que um guiando o comportamento- mergulho, eu sempre falo, é bom você mergulhar com alguém que tem mais experiência de mergulho profundo, né? E aí você já começa a observar a pessoa. Por exemplo, você está descendo, você está dando ok pro seu dupla, não tá? Vamos supor que você está guiando o mergulho. Aí ele que começa a dar ok para você de 5 segundos. Tem alguma coisa errada. Porque não é o comportamento normal dele. Então a gente fala, né? A narcose até os 40, por exemplo, quem está mergulhando com ar até os 40, a partir dos 30 ali ele já está propenso à narcose. Mas tem variáveis. Se ele bebeu, se ele fez algum uso de algum entorpecente, alguma droga, alguma coisa, medicação. Eu lembro que tem a questão do frio, da ansiedade. Eu lembro que teve um militar que ele tomava uma medicação para dormir. E ele esqueceu que não era para tomar no dia anterior ao mergulho, que era 7 horas da manhã. Ele tomou e foi mergulhar às 7 horas da manhã. Na pressão ali, durante o mergulho, ele vai potencializar o efeito. Ele dormiu os 27 metros. Dormiu, ele continuou respirando, mas você percebeu que ele dormiu, cessou os movimentos, mas estava bem, estava respirando, respiração estava boa, batimento ok, tudo. Então você vai subindo lentamente com ele, quando chegar lá em cima, devagarzinho, como se ele estivesse sonhando, você acorda ele, fala: Acorda, o você senhor dormiu. está bem? É que ele era superior, né? Então tem que chamar de senhor. O senhor está bem? O senhor tá bem. Nós tivemos que subir porque o senhor estava dormindo lá embaixo. Agora, tem outras questões do mal súbito, do apagamento, alguma coisa, aí você tem que perceber, a pessoa pode soltar o regulador, pode afogar, então por isso você sempre fica observando. A narcose é como se você estivesse fazendo uso de bebida alcoólica e a cada 10 metros você tomasse um Uma golinho ali de cachaça. alguma coisa, chegar ali nos 30 mais ou menos, você pode ter esse efeito de bem-estar. E aí você não tem efeito no seu julgamento, você tem erro de julgamento, você não consegue raciocinar, às vezes você está achando que você está subindo, mas você está descendo, e aí você entra num lugar, por exemplo, profundo, como nós já tivemos um incidente naquela pedreira em Sorocaba, né? Foram encontrados corpos a 74, 78 metros de profundidade. Então, em alguns locais profundos, que você vai limitar a profundidade, pode acontecer do mergulhador ir embora. Ele narcose e vai embora. Nós temos a SNAP, que é Síndrome Neurológica de Altas Pressões, que é a partir de 100 metros com quem está usando mistura, que é o efeito parecido com o de narcose a partir dos 30. Porém, a narcose pode vir antes, se a pessoa está ansiosa, está com frio. Ansiedade é muito comum. Por isso que depende muito do instrutor. Acalmar, conversar, o preparo e habilidade que você faz na piscina influencia demais quando você vai mergulhar em águas abertas. Nós tivemos um caso em Angra, nós tivemos uma aluna que fez vários mergulhos com a gente em Furnas, em água doce. Fez mergulhos à noite, fez mergulho de dia, fez mergulho ali já durante ventania, que já tinha uma corrente mais forte, e foi mergulhar em Angra. Normalmente você mergulha à noite só no mesmo lugar que você já mergulhou de dia. É uma regra de segurança. E ela foi fazer um mergulho noturno. Nós terminamos o mergulho, ela estava boiando, com a cabeça fora d'água, e tinha o pessoal na superfície aguardando ela. Era uma escada que você tinha que subir e ela começou a gritar que ia morrer afogada. Entrou em pânico, ela estava flutuando. Colete inflado, flutuando, e começou a gritar, gritar: eu vou morrer, eu estou em pânico, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Nós tiramos ela da água, tiramos a nadadeira, colocamos ela sentada na escada, o pezinho no chão, conversando, o marido dela sentado do lado, eu sentado do outro, conversando com ela, e ela gritando: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Durou mais ou menos 20 minutos.
assim. O que, E depois ela foi e falou, aí parou, respirou, pensou, desculpa aí, viu, gente, se eu dei trabalho, não sei por quê que eu entrei em pânico assim, mas eu vi que você estava aqui e tudo, mas do nada ela achou que ela ia morrer porque ela estava, segundo ela estava num lugar desconhecido, escureceu, estava ventando, e ela não reconheceu a gente ali do lado dela e entrou assim, como se tivesse surtado mesmo. E é muito emocional, ansiedade, a vontade de mergulhar. A gente não sabe, o mergulho tem muito disso. A pessoa que não dorme, a pessoa que, não estou falando que é o caso dela, mas principalmente utilização de medicação, de bebida alcoólica, de ansiedade, de estresse. Então tem muito do frio, do isso muito frio. influencia no mergulho. E não é só no profundo, não. Às vezes no mergulho raso também. Isso quando quem, no caso, está mergulhando, o treinamento de resgate ajuda muito. Né? Você nota que as pessoas que fazem o curso avançado e depois o rescue dive, eles ficam mais tranquilos, eles conseguem focar melhor no mergulho, porque eles procuram, às vezes, alguma coisa errada nos outros mergulhadores, na operação em si, naquela intenção de ajudar se for necessário. Então a gente percebe que o pessoal que já possui esse treinamento tem uma calma melhor ali para trabalhar. Você fez, você sabe como é Sim, que é, né? claro. Quando você vai mergulhar, hoje você já é dive master, mas quando você vai mergulhar, você já percebe isso, né? Você já nota essas coisas, né? Sim, já fica E uma coisa que a atento. gente nota também é que assim, Seneca, um grande filósofo estoico, dizia assim, né? Se você não quer que um homem recue, você não quer que ele recue, você não quer que ele aborta, você não quer que ele recue, você tem que treinar antes que aquilo chegue, antes que aconteça. E as pessoas dá esse toque, né? No curso mesmo, na piscina, a gente já vai vendo alguns que a gente pode ter problema. E nunca é tarde para abortar um mergulho, né? Porque quem Sim. planeja o mergulho, teoricamente, é um aluno. A gente planejou 30, a gente fala É. que nós planejamos, quem planejou foi ele, porque a qualquer momento a gente pode voltar. Sim, o sinal de subir, ó, vou E subir já. muitas vezes Acabou o mergulho para não, todo mas mundo. muitas vezes a gente voltou sem subir. Sim. A gente teve vários mergulhos que a gente planejou junto e até tanto subiu. Juliano, por que que a gente subiu? Não, porque a gente subiu. Mas subiu porque o outro, antes dele dar o sinal de subir, né? Tem gente que tem que subir para fazer um yoga lá fora, acalmar, respirar, passar ansiedade, 10 minutos, depois ele volta para mergulhar de novo. Aí todo mundo tem que parar, né? Você lembra de um aluno nosso que O Yo- participou com a gente, que ele tinha que ficar chupando chiclete, senão ele não conseguia mergulhar, por causa da ansiedade? Aham, É daquela equipe de brigada de lá, de brigada, Bombeiro né? Civil de De bombeiro Varginha, que foram civil. lá participar com a gente. Você estava Sim, junto. Ele estava. só entrava na E porque água, machucava o chiclete. colocava o regulador na boca para respirar, com o chiclete na boca, mascando, senão ele ficava ansioso. Ele não conseguia respirar. Uma coisa Então é da pessoa, né? uma coisa que eu gosto, Juliano, no mergulho, assim, hoje que faço, é deixar o aluno entrar primeiro na água. Deixar ele se aclimatar um pouquinho. Deixa ele na água. Mas não pode pôr o neoprene do lado contrário, com o zíper para frente, se é para as costas, e ficar com a água fria no peito, né? Passando frio Não, dentro da água, nem né? esquecer a touquinha, Nem né? esqueci a touquinha. Porque quem tem cabeção perde muito calor. Cabeça Puxa, perde mergulho, mais. mergulho, se a gente gosta, a gente é suspeito, a gente fica nesse assunto, mas vamos sair. Vamos Ó, lá. o afogamento. No caso do afogamento, né? Para treinar esses profissionais, né? Porque hoje a gente tem esses protocolos Sim. de salvamento aquático. Nós temos dentro do Ministério da Saúde, dentro do Ministério da Saúde, no SAMU, nós temos os protocolos lá de afogamento. Inclusive eu, doutor Davi, colaboramos lá, né? Nesses protocolos também, todos os profissionais. Bem, quando a gente fala o CAB, que é clínico, o ABC do afogamento, o XABCDE, quando você chega para um profissional de pré-hospitalar, para quem já trabalha com guarda-vida profissional água, ele já decorou só o ABC ali, o CAB para ele é tranquilo. Mas para um profissional de saúde que trabalha no pré-hospitalar, é muita informação, né? Mas tem. O que você Tem que acha? saber. O APH hoje, para nós aqui, para o treinamento, né? E para o atendimento de rua, é o que favorece a maior chance de sobrevida, assim como o primeiro atendimento afogado. Eu viajei muito em vários locais e você sabe que tem vários
quartéis do bombeiro e vários SAMUs no Brasil que tem aquele banner da Sobrasa com a cadeia de sobrevivência, a classificação, a gravidade, com a parte de atendimento, e inclusive isso já foi alvo de conversa também, de reunião que nós já fizemos, eu, você, a doutora Lúcia, o doutor Espilma, tudo, sobre esses assuntos. Então, essa questão dos algoritmos, mnemônicos e tudo mais que a gente estuda, que não só o guarda-vida tem que saber, o pessoal do pré-hospitalar também tem que saber, porque essa questão dele chegar no ambiente e já tem uma vítima submersa, uma vítima que foi retirada, ele tem que saber que você só considera cadáver após 1 hora submersa. Então, mesmo que a pessoa tenha ficado, você vê, nós temos centenas de casos no Brasil de vítimas de afogamento que ficaram submersas de 5 a 55 minutos, foram reanimadas com 1 hora de RCP, 1 hora e 10 de RCP, e foram reanimadas e sem sequela. É claro que nós temos casos de vítimas que ficaram 10 minutos, que seja, e não tiveram sobrevida no retorno de circulação espontânea, né? Não sobreviveram, mas nós temos que tentar. Então, hoje as equipes, eu vejo assim, né? Tanto do SAMU como do bombeiro, eles, com essa influência da Sobrasa e dos manuais, dos protocolos, eles têm entendimento que eles precisam tentar a reanimação por mais tempo se for vítima de afogamento. Eu não posso falar tanto do intra-hospitalar, porque apesar que eu fiz a graduação de enfermagem, fiquei 10 anos na área de saúde, no INTRA, fazendo essa graduação e 3 pós-graduação, tinha estágio, né? Então no intra-hospitalar não é tanto, porque também é raro você ter ali o hospital muito perto da água, digo aqui, no caso, em alguns estados que não tem o mar. Mas no mar, por exemplo, que a equipe de suporte avançado já chega no local que ele se encontra, a chance de sobrevida é muito maior. Em clube, parque, outros locais que você não tem uma equipe ali no local e que eles acabam conduzindo para o hospital, o entendimento não é o mesmo que as equipes de APH. Eles têm um entendimento muito melhor, ao meu ver, muito maior da importância de ficar mais tempo e de tentar fazer a reanimação, né? O pessoal que atua, por exemplo, no transporte aeromédico, que tentam fazer a reanimação e dão continuidade, a chance é muito maior também, né? Do transporte rápido para o intra-hospitalar. Então é importante esse entendimento. Agora, o SAMU, tem muita gente do SAMU que faz curso de guarda-vida, faz curso. Nós temos, por exemplo, em alguns estados, como Minas Gerais, até integrantes do SAMU que são instrutores de guarda-vida credenciados pelo bombeiro. Então, eles levam essas informações para dentro, como nós temos no litoral, as guarnições de corpos de bombeiros também, que são treinados justamente para isso, e treinam o pessoal da área de saúde no atendimento ao afogamento. E aí eles têm que saber todas essas nuances aí que nós temos, né? Essas variáveis aí que nós temos, que é a mesma coisa na Europa, né? Eles não fazem o ABC da vida para quem tem overdose, hipotermia, inalação de fumaça, pediatria, afogamentos. Todo esse tipo de paciente, eles fazem 5 ventilações antes de fazer qualquer tipo de compressão, né? Nos Estados Unidos ainda tem essas mudanças, né? O recém-nascido, o neonato e o afogado que eles fazem, o ABC da vida, o resto só cabe, mas esse ano ainda tem algumas mudanças para vir aí. Na verdade, nunca mudou, né? Desde 2010, quando sai nos capítulos de situações especiais, lá no capítulo 10, ele já falava. Sim. O afogamento continua Sim, tradicional. continua tradicional. ABC. Então, o CAB ABC, ABC dele nunca. Ele só Ou entrou o CAB, mas ele é. nunca caiu. Na literatura, Não. ele nunca caiu. Ele Sim. caiu nos cursos Sim. que eles criam. Um projeto. O American Heart tem os cursos dele, Sim. a ASH, a NAU, a PAD, a DAMB. Sim. Então, cada um tem seus cursos e cada curso é um curso de 8 horas, 4 horas. Ele já patenteia que seja daquele jeito. Mas na literatura já constava, Já. sempre constou, ela não mudou. Desde 1876, as 2 ventilações de resgate, assim que se tirar a vítima da água. 1800? 1876, lembra? Amsterdã, na Holanda, Sociedade para recuperar vítimas de afogamento. Usava que eles cavalo. criaram lá. Eles criaram, e os comerciantes lá tinham um problema com o pessoal que tentava o suicídio na ponte, né? Aí 2 médicos lá criaram o protocolo. Vamos ventilar primeiro, 2 ventilações, 1876. Já vem o protocolo. E a questão para você ver, você falou aí de algumas agências de mergulho, nós temos 157.
E Não, todas têm rescue diver. E todas têm curso de primeiros socorros. E algumas manda ventilar uma vez a cada 5 segundos na água e algumas 2 vezes a cada 10 segundos. E a orientação é de 5 a 10 ventilações. Então você vê que as agências de mergulho também precisam se atualizar em questão de muito, né? protocolo de atendimento, porque tem mais de 30 anos que eles usam o mesmo procedimento de atendimento na água. Mais de 30 A anos. Aliança Internacional dos Comitês de Situação, o IUCOR, que é formado aí pelas suas 6 agências internacionais, Canadá, do American Heart, Fundação Interamericana, Comitê de Situação Europeu da África, Nova Zelândia e recentemente o Asiático, né? Agora sim, assim, eles publicam todo esse material que sai gratuito em 2 revistas, Circulation e Resuscitation. Aí o pessoal das agências internacionais, que eu não citei nome algum, pega esse material, transforma esse material didático, mal feito, ainda cobra uma fortuna, cobra um valor. Eu falei fortuna não, né? Não. Falei cobra um valor e ainda, né? E o IUCOR não recebe nada, eu não entendi isso, porque a Aliança Internacional de Comitê de Estação, Aliança Internacional, não é a American Heart, na verdade a American Heart foi uma das criadoras, mas a Aliança Internacional dos Comitês de Estação não ganha nada dessas agências internacionais que montam esses protocolos. Não é engraçado isso? 5 anos, Porque não né, deveria fazendo também as pesquisas passar aí. uma taxinha lá pro É. IUCOR, que ele faz essa publicação? Eu já fui voluntário do IUCOR também. Não ganha nada, os voluntários não ganham nada. E já teve reunião aqui Né? no Brasil. Já falei, alguns já. anos O doutor atrás. Sérgio Timmerman veio aqui, até que falei Ah, para ele. eu vi Podia a dar um entrevista. toque pro pessoal do IUCOR cobrar um pouquinho do pessoal de mergulho, né? Ou de qualquer agência internacional, porque eles pegam esses materiais e, além disso, vem você e fala ainda, claro, que esses materiais ainda estão, alguns Sim. desatualizados. Alguns manuais, Dá pra acreditar? o Valteci, das agências, metade segue um protocolo e metade segue outro. Então tem algumas agências, principalmente as atuantes aqui no Brasil, você pegar o manual do primeiro socorro, a metade do manual usa um protocolo, exemplo, um americano. A outra metade do manual usa o europeu. Para ele Sim. poder usar o manual aonde ele mora sem ter que alterar. Ele só vai alterar se vai ser inglês, francês, italiano, português, ou que seja. Mas ele usa vários protocolos dentro do mesmo manual, porém, essa parte de atendimento afogado, desatualizado, infelizmente. Infelizmente. E a evidência científica, que a medicina é baseada em evidência científica, já ficou muito claro essa parte de afogamento. O mundo sabe disso, né? Houve até uma brincadeira entre nós uma época. Eu falei, você quer saber de afogamento, vai para a Austrália, né? Aí você aprende, é brasileiro, né? Protocolo Depois brasileiro. que a equipe lembra lá do Celestino, né? Sim. Então, eles receberam medalha de ouro lá, ganharam da australiana. Nós então, temos agora no comitê, no COB, né, no Comitê Olímpico Sim. Brasileiro, nós vamos ter o Lifesave, o esporte, Lifesave, o sim, as esporte, competições. nas competições, se Deus quiser, na próxima Olimpíada ou não. Porque a gente tivemos reunião, tivemos votação recentemente, votamos. A previsão, A votação foi sim, agora. na Eu próxima. participei da votação também. O nosso presidente vai ser o Morato, Coronel Morato, Sim. que vai ser o presidente. Não, previsão, sim, é na próxima. Inclusive, essa última equipe que participou do Mundial trouxeram várias medalhas, né? Teve até a natação com obstáculos. Você lembra disso no Pentato Militar? Isso. Que tinha a competição de natação com obstáculo. Teve nessa última competição que eles participaram, né? Que a equipe brasileira recebeu. E essas competições também trabalham com essa parte de prevenção, né? Então é importante essa divulgação aí da prevenção e um do orgulho, afogamento. né? Um orgulho para nós, né? Muito. Muito orgulho, né? Fazendo parte aí da Sobrasa há muito tempo, né? Você já há quanto tempo? Muito, hein, mano? 21 anos aí. 20 anos. Então, eu comecei com o Gouveia, lembra? Coronel Gouveia. Coronel Gouveia. Isso, ele era o diretor de Minas e eu auxiliava. Olha, o Capitão Gouveia... Eu brinco com ele, que eu fazia, ele assinava, Ele né? Aí vinha só o nome dele, né? Mas deixa ele, tem que conversar com ele. Ele voltou agora, ele estava na Argentina, lá no curso de medicina, agora ele está aqui no Brasil já. Que ótimo. Aí o nosso amigo lá. Aí eu lembro que foi num encontro que nós fizemos,
Acho que foi naquele em Goiânia que nós fomos de carro junto, né? Vamos em Goiânia. Aí ele falou com o Espilmo, não, deixa o Figueiredo aí, que ele já tá à frente mesmo, passa ele para a diretoria aí que eu tô conseguindo mais fazer as coisas que não. Não, mas foi ótimo. Aquele encontro foi muito bom também. É, Como nós todos temos- os outros da Sobrasa, Nós né? temos assim uma. Hoje trouxe Juliano aqui da Sobrasa, mas a Sobrasa, a Sobrasa ela é todos os Sim, nossos especialistas, né? Nós temos aí em cada estado uma diretoria, sim. né? Você lembra os números aí de diretores, consultores? Não, entre uma média de 3 por estado, que participa ativamente ali. Tem agora a 2022, 2026, né? Que é essa diretoria ali. E só que assim, como a diretoria foi subdividida, igual, por exemplo, eu estou nos esportes na parte de cursos e instruções, né? Na parte do selo ouro também e na parte de resgate e salvamento, E as que é a parte do certificações. mergulho, sim. Então, tem alguns diretores de alguns estados que eles estão trabalhando em várias pastas ali da diretoria. Mas, em média, tem 80 participantes aí. 80 É, participantes. dentro da diretoria, né? Naquele grupo do Telegram que nós fazemos as ações, são 2.990 e 8.078 voluntários. Estava na reunião com o Eduardo hoje, a gente estava olhando as planilhas lá. 8.000. Caramba. Mais de 8.000. E esse pessoal, nós temos um espaço gourmet lá no site da Sobrasa, onde tem todo o material de prevenção que você também pode conseguir por pontos. Então, você faz ação de prevenção, lança lá e vai ser formalizado em pontos para você adquirir materiais lá, principalmente o material de prevenção da Sobrasa, o material informativo, folheto, folder, né? Essas Folder, coisas. tá Que tudo a gente gratuito. usa A até nos gente nossos usa. cursos, né? Ctrl C, Porque Ctrl V, né? já tem lá no todo o protocolo de atendimento, né? Pronto ali, a gente entrega em todos os cursos de APH também. E temos nosso encontro, 2 de agosto, não esquecer. 2 de O agosto. Valteci vai ser um dos palestrantes lá. Nós vamos. Que legal. 2 de agosto é o encontro de instrutores também da Isso. HSI, né? Quinto encontro de instrutores de APH em Jundiaí. O Valteci vai brilhantar lá com a sua Puxa, que palestra. maravilha. Né? Que No quinto, você maravilha. foi em todos, né, Valteci? Em todos, que maravilha. Né? Tô pensando num sorteio, como vai ser, porque a gente vai fazer uma festa Tem um daquele sorteio, sorteio. Juliano, e a nossa mão em águas, hein? Um abraço para o nosso professor Antônio, querido professor Sim. Antônio do Rio de Janeiro, nosso diretor lá, diretor também da Sobrasa, e graças a ele e vários outros, mas em homenagem a ele, a palavra águas, né? Que é aquela mão que a gente faz da piscina mais segura, né? O que é a letra A para nós? Então, o Água, você já foi lá no Rio, lá com o Antônio, falando dos projetos dele, já Fui para o Rio, participou? já fui algumas Nós vezes lá. participamos do encontro lá, eu vou ter sido e você vê como que ele tem um contato muito grande lá também, não só com as crianças, com o pessoal lá. No 25 de julho, nós participamos num aquário lá, Isso. com a parte de prevenção Foi lá. o doutor Sérgio Timerman, Então, foi o doutor Calil. o Antônio foi também. E assim, de todos, né, que ele trabalha na questão do Águas, né? A criança, né? A proteção da criança, sempre um braço próximo dos pais, né? Atenção 100%. Atenção 100%, mas o que fala, por exemplo, da criança segura e próximo a um braço do responsável, do pai, o que for. É o que mais a gente vê, infelizmente, é afogamento com criança, principalmente piscina de residência, mas em festas, eventos e tudo mais que tem piscina, que estão longe dos responsáveis. Eu citei essa questão porque vários parques aquáticos que nós demos aula, às vezes eles chamam a gente por questão de afogamento com crianças, né? E quando foi criado, vamos fazer a simbologia lá, a questão de sucção, ralo de sucção, né? Tampa, que você sabe melhor que ninguém, porque você faz esse trabalho de colocar instalação a tampa de mergulho. anti-sucção, a questão de proteção das crianças e tudo mais. A gente vê muito isso nos parques. Quando você está falando sobre os ralos, sobre a proteção de crianças, o pessoal se sente incomodado. E o pessoal se incomoda com prevenção, né? Sim. Eu fui numa cidade, uma capital aí, eu fui dar palestra sobre prevenção aquática. Tinha mais 2 palestras depois da minha. Eu fui convidado a se retirar,
porque eu falei de prevenção e a próxima palestra não era sobre prevenção, era sobre como diminuir os gastos dentro dos parques e dentro dos clubes. Gasto com guarda-vida, gasto com prevenção. Aí eu não poderia ouvir. Meu Aí foi convidado, o Deus senhor do pode céu. sair do auditório agora, que essa palestra o senhor não pode ouvir. Você já deu a sua, agora você pode ir embora já. E tinha mais de 150 pessoas na sala. Então, a gente vê que a prevenção, ela incomoda muito, né? Então, lá nesse trabalho todo que a gente fez lá no 25 de julho, lá no Dia Mundial lá da Prevenção Aquática, prevenção ao afogamento e Vamos tudo ter de mais, novo, é a o mesma Antônio data. estava lá participando e falando sobre essa questão da prevenção aquática, os cuidados que a gente tem que ter. E esse panfleto é o que mais a Sobrasa coloca lá no, como folder para os voluntários e no seu site também, né? Isso, que é a prevenção. Que é a prevenção. Que a gente chama do Águas, né? Que é a Sim. atenção 100% que você Certo. falou, que é o guarda-vida, né? Que é Guarda-vida águas, um plural. sempre presente. Guarda-vidas. Tem que muito lugar não tem, infelizmente, muito guarda-vida não sabe nadar. O guarda-vida não sabe nadar. Isso acontece. Já acontece, né? Acontece muito. E o guarda-vida tem que ser treinado, Juliano? A vou recomendação é o curso, né? curso. Nós temos o curso de guarda-vida, no mínimo 52 horas a 60 horas de Formação aula, guarda-vida. piscinas e parques aquáticos, 90 horas para rios e lagos, 110 horas para mar, requalificação a cada 2 anos, certificações com validade a cada 2 anos. Dentro desses cursos, eles treinam imobilização e transporte, ferida e fratura, controle de hemorragia, parte do BLS completa, administração de oxigênio e defibrilação. Tudo. Então, Isso assim, tudo. Atenção, guarda-vida. Vida presente. Aí urgência. Urgência Esse no treinamento atendimento. de urgência que é fogo. É né? difícil você falar quanto tempo que você tem para atender e o tempo de sobrevivência, né? Quanto mais tempo submerso, pior é a gravidade do afogamento. E às vezes a pessoa não entende, infelizmente, a questão de começar o atendimento até o resgate chegar. Eu lembro de afogamento que nós já fomos em bebê em residência, que nós orientamos o que fazer por telefone, mas o pai com a mãe ficou lá fora, com ele no colo, esperando o resgate chegar, sem começar um atendimento, uma ventilação, uma compressão. E essas orientações, às vezes, ali pelo calor do momento emocional, a pessoa deixa de fazer um primeiro socorro que é importantíssimo, né? Vai lá, Valteci. E a outra letra A de acesso que você falou, tá Acesso fechado. restrito, acesso criança restrito. não pode ter acesso às piscinas, aos lugares com água, banheira, balde, máquina de lavar, criança afoga nesses ambientes também. E principalmente nos locais que tem eventos de adultos, né? Recentemente nós vimos um vídeo, né? Alguns adultos lá no churrasco, até dentro da piscina, e uma criança sozinha do outro lado da piscina se afogando, né? Submersa já ali, já aspirando água e tudo mais. Então, a gente faz parte da prevenção, né? Essa educação que teria que ter na escola, onde a gente, né, coloca nos projetos de lei lá que ainda não foram aprovados, né, que não temos ainda essa lei aí federal falando sobre toda essa atuação e principalmente a prevenção. Temos a 13427, se eu errei, a 14327, que é a sucção. Sucção do... A lei federal, ralo. nós temos uma lei federal, que é a última letra S. Então, aguas, a última letra S é a sucção. E a gente ainda leva a bonequinha com o cabelo lá para ver se vai ser sugada pelo ralo. Se precisa de um ajuste, chama o Valteci. Valteci atua nessa área. Eu vou lá, mergulhador, pedreiro. Mas você sabe que quando você mostra os vídeos e fala sobre o ralo, quando a sala de aula é do lado da piscina, o pessoal fica olhando do lado assim, para ver se o ralo, que a piscina que ele trabalha, tem ou não tem esse sistema anti-sucção. O pessoal não sabe. E é comum isso. Principalmente nesses hotéis e esses locais aí afastados da cidade, né? Hotel Pousada, Fazenda, Hotel Fazenda, não sei o quê. Fica bem afastado e o pessoal às vezes não preocupa muito, né? Então, por isso que a lei é importante, né? Tem que mexer às vezes no bolso, né? Assim. Tem que mexer. Mas tem muita lei estadual, né? Tem. Graças a Deus, tem muita lei municipal também, em vários lugares do Brasil, que melhorou demais, né? Puxa, que legal, Juliano. Aí. Juliano, você é incrível, cara. Você é uma pessoa que eu estimo, que eu tenho um carinho, sou suspeito para falar
suspeito para falar de você. O Milo mandou um abraço para você. O Milo é um Kenny Corso que eu tenho lá. Gigante. 60 quilos, que você ia lá e brigava com ele. Tu Eu colocava tenho que ir até lá. camisa. Eu Tá tenho que velhinho, voltar tá lá. velhinho, tá né? velhinho. Tá Olha, correndo já? Não, tá mais velhinho, coitado. É. Juliano, deixa eu fazer uma pergunta para você. Nunca fiz essa pergunta, tá? Uma Pode pergunta perguntar. pessoal, tá? Nunca fiz essa pergunta para você. Verdade, nunca fiz. Nunca fiz. Mas, assim, quando uma pessoa tem um histórico tão grande de treinamento, uma pessoa sabe muito, passou por tudo, às vezes a gente passa por várias situações na vida, né? E eu pergunto para você, quem te inspirou? Tem muita gente, mas eu vou falar dois perto aqui hoje, hein? Você, que é um mestre, Que isso? professor aí, que eu Que isso? amo muito, faz muito tempo que a gente é amigo e a gente dá aula junto. Lembra dos cursos na PUC, lá em Na Portugal, da PUC. medicina, né? Que a gente dava até teoria e prática Teoria junto, né? prática, poxa. E outra pessoa também que eu gosto muito é um dos próximos entrevistados aí, o Jorginho, né? O Jorge. Jorginho, ele dá o curso dele de PSD, é muito bom. É excepcional a aula dele de descontaminação. Ele dá aula nos Estados Unidos, dá aula em vários lugares, na parte de combate a incêndio, consultor aí da revista. O Jorginho é muito bom. Então, um cara estudioso e ele só de fazer aquela atualização de várias normas da BNT também, né? CB24. Sim, já conversei muito com ele, já demos aula junto várias vezes na NAUI. E eu lembro dos equipamentos, da equipe dele, do trabalho dele na Lagoa, tudo. Então é muito importante. Mas você é especial, né? Você a gente tem todo um carinho, né? Eita, Por nós você, somos café né? com leite. Você a gente Eu sempre sou simpático. tá junto aí há Obrigado, muito eu tempo, que né? agradeço. Para mim é uma honra Muito estar com tempo. vocês, assim, uma honra, uma coisa assim excepcional. E a gente tá nesse trabalho aí, passa alguns perrengues de vez em quando aí, nas Passa, tô ocorrências, nos atendimentos. Hoje não mais, é mais curso, né? Mas na época que a gente mergulhava aí, fazia o corre nos atendimentos, era muito bom, gostava muito, né? Que legal. Deixa uma mensagem pra gente aí, Juliano. Estamos Ó, chegando no final. eu Pode desejo olhar para essa assim, câmera aqui e dar uma desejo mensagem. sucesso para todos que buscam esse tipo de profissão, seja civil ou seja militar. A parte de coordenador, instrutor é importante. Os instrutores de curso têm que se esforçar. E muita gente segue vocês, né? Então você é espelho para muita gente. E eu espero que nessa passagem, né, eu tenha deixado coisas boas, boas informações, tenha tornado melhor as pessoas com que eu treinei. Então, as pessoas que eu tenho treinado aí ao longo desses 33 anos, que eu tenha deixado coisas boas e tornado pessoas melhores, né? Isso aí. Obrigado. Hoje eu conversei com esse querido amigo Juliano. Eu tenho certeza que esse é o instrutor mais querido no Brasil. Muita gente tem um Obrigado. carinho. Você formou excelentes profissionais que estão no Brasil hoje. Muitos profissionais. Conversei com Juliano Figueiredo. E o Emergência Entrevista fica aqui. Espero vocês para a próxima. Obrigado.